Hoje nós vamos falar do anime mais subestimado da temporada passada. É claro que eu falo de Shiroi Suna no Aquatobi. Ok, talvez não necessariamente subestimado, ele tem vários episódios que são apenas razoáveis, mas no meio deles tem alguns que brilham e realmente contam histórias únicas. Com certeza, a premissa é muito mais profunda do que inicialmente parece. Não é simplesmente o anime do Aquário Trademark. A trama é a seguinte: Fuka Miyazawa é uma idol que, ao se frustrar com a sua falha numa audição, foge de casa. Ela vai vagando sem rumo até encontrar Kukuro Misakino, a neta do dono do aquário Gama Gama, aquário que logo fechará. Fuka acaba virando amiga de Kukuro, e devido a Fuka não saber mais qual é o seu sonho, ela decide ajudar a Kukuro a realizar o sonho dela, que é impedir um fechamento do aquário. Esse é um anime original da PA Works, dirigido por Toshiya Shinohara. E se você for como eu, provavelmente isso não significa absolutamente nada pra você. Mas esse é um detalhe importante, pois esse é o mesmo diretor de Hirozuku Sekai no Ashita Kara. E de certa forma, Aquatopi é um sucessor espiritual, mas ao contrário de Hirozuku, Aquatopi possui personagens com personalidade e também nunca me fez dormir de tédio, apesar de que algumas pessoas diriam que Aquatopi também é chato. E eu até compreendo quem pensa isso, afinal ambos têm uma atmosfera silenciosa e sem aquelas expressões exageradas que você vê em quase todos os animes. Logo, algumas pessoas podem ser espantadas por causa disso. Aquatopi não é revolucionário ou espetacular. É uma história decente com alguns altos e uma premissa intrigante que é inteiramente diferente do que você esperaria apenas olhando para o pôster. Ao contrário do que você pensa, a mensagem de Aquatopi é na realidade sobre a escolha de carreira. Se a ambientação se passasse em qualquer outro estabelecimento que não fosse um aquário, praticamente não haveria diferença na trama. Eu me lembro que explodiu minha cabeça quando Sakura Soul teve 13 episódios desenvolvendo o subplot do protagonista escolhendo a sua profissão. E talvez até pode existir, contudo eu nunca ouvi falar de um anime onde o tema é todo sobre essa discussão. Muito menos um que trate disso quanto a todos os personagens, e não apenas um ou dois específicos. É muito fácil você ignorar isso, pois à primeira vista, Aquatopi não parece ser sobre isso. Os seus pensamentos iniciais provavelmente vão te levar a pensar que se trata de apenas uma história onde uma criança tenta salvar um local na qual ela está apegada emocionalmente, por ser um local que a confortou após perder os seus pais. E enquanto isso, a amiga dessa criança, por não ter um objetivo, acredita que ajudar o objetivo de uma outra pessoa vai lhe dar a resposta para sua vida. Parece raso, só que na realidade essa é uma história sobre pessoas tentando identificar as suas carreiras profissionais e as escolhas dentro delas, enquanto lidam com as situações externas fora de seus controles. O fato é, muitas obras apenas falam sobre, sei lá, o dia a dia de um programador de games. Que, aliás, uma escolha de ambiente que é de forma alguma uma tentativa de apelação por ser um tema popular entre os jovens. Mas voltando ao tópico, dessas histórias sobre emprego, você não tem muitas que perguntam quantas dessas pessoas têm contradições sobre o que estão fazendo e o que prefeririam fazer. Eu não vou dar spoiler da conclusão da trama de Salvar o Aquário, mas saibam que é concluído de uma forma bem mais realista e plausível do que você esperaria. Esse subplot não é impactado pelos poucos elementos místicos e mágicos da série, onde pessoas têm lembranças do passado com seus familiares mortos dentro do Gama Gama. Isso não altera em nada. E a menos que a criança misteriosa que faz cameo em todo episódio tenha algum poder Deus Ex Machina, essa parte mais mágica muito provavelmente vai continuar não afetando a trama. Se trata de algo muito mais simbólico do que literal, assim como uma desculpa para PA Works gastar dinheiro em animação estonteante, que eles gostam de fazer isso desde a época de Peixes Voadores em Hirozuku. Esse estúdio realmente gosta de sair fora da caixinha desenhando animais voadores que representam o encanto que as pessoas sentem naquele momento. E pelo menos uma coisa é inquestionável: eles se esforçam muito nessa parte da animação. Apesar do uso de CG
poder causar estranheza, os pinguins são tão bonitinhos, logo você não deveria reclamar disso. Os animais também servem para ser metáforas de como cada personagem reage num episódio, coisa que nem notei enquanto assisti. Quer dizer, eu notei apenas o mais óbvio, que foi o peixe que tem medo de sair da rocha, na qual é claramente uma analogia a como a Fuka agiu naquele episódio. Mas no background eles fazem isso com diversos peixes. E a propósito, todo mundo tem episódios próprios explorando a sua relação que tem com o seu respectivo trabalho. Temos o episódio da amiga cozinheira, que é sobre ela não apenas ser mais aberta a coisas novas do que a Kukuro e a Fuka, mas usar isso como motivação e ter sucesso através dessa forma. Tem um outro do funcionário mais velho, que tenta cumprir uma promessa que faz com uma menina pequena. Tem o meu preferido, que é de uma mulher que irá trabalhar no futuro aquário que está para abrir na mesma região do Gama Gama, tendo que fazer um período de experiência dentro do Gama Gama e se frustrando em não entender o que o avô da Kukuro quer ensinar. Entretanto, ao mesmo tempo, a própria Kukuro, que tem uma devoção enorme ao aquário, é extremamente fechada a respeito de concorrência, mesmo quando se trata de apenas uma estagiária. E a Kukuro por si não percebe o lado dessa estagiária. Você até pode odiar a personalidade da estagiária, só que não é um conflito preto e branco. Esse episódio tem uma discrepância enorme dos outros. Ele tem um ar bem mais tóxico por causa da briga entre as duas. E a tensão e sensação que ele passa é completamente diferente, resultando num final aberto, sem se inclinar para um dos lados da discussão, pois no fim das contas, ambas estavam erradas. Na realidade, a infantilidade da Kukuro é recorrente, mas ao mesmo tempo eu não acho que é completamente possível culpá-la. Primeiramente, pois ela é uma criança, e crianças agiriam dessa forma numa situação dessas, e depois porque ela tem uma motivação para agir assim, por ser um local importante para ela. É onde ela se sente confortável e a faz esquecer a perda dos seus pais. A Kukuro apenas não sabe expressar esse sentimento de forma persuasiva. E mesmo se soubesse, é um desejo meio irreal dela de querer salvar esse aquário. Tanto que múltiplos subplots só surgem por causa do Gama Gama estar caindo aos pedaços. E eu não sei se é proposital ou não, mas os únicos personagens desse anime que não se frustram constantemente são aqueles que não forçam a vontade própria aos outros, e que são tolerantes ao receber um não. De repente esse é um tema que não foi explorado, ou de repente é só viagem minha. A forma que o primeiro arco acaba é bem satisfatória. Primeiro arco eu falo, pois o anime na realidade tem 2 cours, resultando em 24 episódios corridos, ajudando em muito o pacing. Pelo menos pra mim, é sempre refrescante quando se esforçam em evitar cortar a história em temporadas. E apesar de não poder falar muito sobre o arco novo que recém começou no episódio 13, a direção do plot aparenta manter esses pequenos twists que ele teve desde o começo, e está a se dirigir a ter outros conflitos interessantes através de novidades como a estagiária do mal, entre aspas, estar de volta. Shiroi Suna no Wakatopi não é uma grande narrativa. Há algumas inconsistências na qualidade de uma história para outra. Logo, nem todos os episódios são fantásticos, principalmente os primeiros, que parece se focar menos em problemas envolvendo a forma de pensar de um personagem ou nos problemas específicos daquela pessoa. Ao decorrer, há alguns subplots um pouco toscos que talvez possam contribuir ao seu desinteresse devido à atmosfera pouco energética. Ainda assim, eu acho que recomendaria como um típico anime nota 7. E ao contrário do que muitos pensariam, não é uma nota ruim de forma nenhuma. E não posso te prometer 100%, mas eu acredito que tem muita coisa proveitosa que você não esperava.